Bom, dando continuidade, agora a gente vai analisar as pirâmides astecas. Esse complexo é o complexo de Teotihuacan, que fica no México, e dá para perceber que é um ponto turístico, né? Tem uma galerinha aí nos pátios principais, e esse foco, né, assim, tá centralizando aí a pirâmide da Lua, que é grande, consideravelmente grande. Se não me engano, ela tem 60 metros de altura. Parece até mais, eu sempre desconfio desse dado, porque parece bem mais, né? Então, assim, as pirâmides do Egito, elas têm 130 e, sei lá, não sei, parece que tá bem equiparável. Mas, né, como eu nunca vi ao vivo, eu não consigo dar uma afirmativa certinha para vocês. Mas, enfim, então aqui nesse local a gente vê um complexo que é um complexo pré-colombiano, tá? E os pré-colombianos, eles também faziam construções em pedras, né? Então, assim, esses espaços, tem né, galerias dentro dessa estrutura, só que não é uma moradia, é um templo, né? Então, assim, se a gente for fazer uma comparação com as pirâmides do Egito, as pirâmides astecas, elas têm uma função mais de uma igreja, enquanto as pirâmides do Egito são um cemitério, né? Então, assim, tem uma reflexão muito mais de túmulo, né? Aqui era onde eles faziam as celebrações para os deuses, né? Então, assim, onde poderia ocorrer sacrifícios humanos ou não, também não é uma regra absoluta, depende, né, do evento. Mas a civilização asteca era uma civilização muito poderosa, junto com os incas e junto com os maias, que são as civilizações pré-colombianas mais populares, né, mais conhecidonas. Essa é interessante vocês perceberem o formato, né, que é um formato de um tronco de pirâmide, ou seja, ela não tem o ápice, não tem a pontinha, né, faz uma coisa mais trapézio. Então você tem o cálculo dos encaixes das pedras, a feitura de escadas, inclusive os pré-colombianos, eles acreditavam simbolicamente, né, na reflexão dos degraus, que tem muito sentido na atualidade, eu acredito até que isso reverberou, né, na atualidade, que é a questão de alcançar o ápice, né, então cada vez ficando mais fino, enfim, né, então assim, como se fosse uma grande conquista. Essa foto tá super bonita, né, o lugar ele fica mais árido, assim, um pouquinho mais seco, mais quente, mas é um lugar super visitável, tá, então assim, é possível visitar depois de pós-pandemias e coisas estranhas no planeta, muito possivelmente um lugar, né, aberto aí ao turismo, inclusive quando temos um monumento como esse, com reverberação turística e com um traço tão forte de aspectos históricos, muito provavelmente é um patrimônio da humanidade, tá? Muito provavelmente não, com toda certeza, né? É um patrimônio da humanidade. E quando nós temos patrimônios da humanidade, é interessante vocês lembrarem da participação da ONU, tá? Sempre. Então, a ONU, ela também, né, tem uma instituição que é a Unesco dentro da ONU, que fiscaliza esses patrimônios da humanidade, para que eles se mantenham bem cuidados. Então, assim, eles cobram do governo mexicano se está tudo ok, se está preservado, né? E nosso país é péssimo, né, nessa parte mais superfície, né? Aqui, como ela foi citada na matriz, indivíduo, cultura e identidade, falando novamente sobre identidade cultural de uma civilização. Então, ainda, né, assim, eu acho até que os mexicanos, eles ainda têm uma coisa muito visual, né? Então, assim, acho que o Brasil perdeu muito as referências por conta de uma miscigenação muito grande com europeus, com negros, enfim. E acabou ficando uma coisa mais não tão dependente da cultura indígena, né? Visualmente falando. Já os mexicanos, eles ainda têm traços muito fortes, não só mexicanos, né, mas os peruanos também têm, né, a questão de estatura, formatação do rosto, uso de roupas, de tecidos que ainda tem uma reverberação muito forte dessa cultura. Estrutura, fazendo uma comparação entre as pirâmides sempre, tá? Lembrando que as pirâmides astecas, elas não têm o ápice, pirâmides do Egito são completinhas, muitas chances de cair matemática sempre. Energia, equilíbrio e se vocês observarem a matriz e cita basicamente a mesma coisa, quase as mesmas coisas, tá? Então, assim, as mesmas coisas das pirâmides do Egito, tá bem? Então, ó, falando sobre formação do mundo, falando sobre número e grandeza, falando sobre espaço, mesma coisa, tá? Então a gente acaba meio que repetindo, né, os aspectos. Pela sugestão da matriz, eu imagino que eles façam realmente uma comparação entre os monumentos,
né? Então pode falar sobre o material, pode falar sobre a função, né, de cada um desses grandes monumentos. Beleza? Vou passar para o Teatro Nacional no próximo vídeo, que eu preferi fazer os videozinhos separados, para vocês fixarem melhor, tá bem? E aí a próxima, para fechar, né, esse ciclo de arquiteturas com formato piramidal, vai ser o teatro. Com licença.